Boa noite, querido, querida. Mais uma vez estou aqui e hoje eu vou falar sobre a criança ferida que existe no corpo de um adulto. Você sabia que dentro de você pode haver uma criança ferida? Sabe aquelas pessoas ranzinzas, aquelas pessoas que elas aparentam estar mal-humoradas o tempo todo, que elas são críticas, pessoas muitas vezes conflituosas, que não conseguem dar certo nos seus relacionamentos, ou muitas vezes são aquelas pessoas assim que aparentam uma tristeza, né, que é visível essa tristeza. Provavelmente existe uma criança ferida nesse corpo. E nós vamos entender por quê. A nossa vida hoje, ela está muito relacionada com as nossas vivências do passado. Então, tudo que nós somos hoje está ligado a tudo aquilo que adquirimos, a tudo aquilo que absorvemos na nossa infância, seja de forma positiva ou negativa. Ou seja, tudo está relacionado aos traumas, às vivências, aos bloqueios que foram ocasionados nessa fase da vida. Nossos pais, os nossos avós são pessoas muito importantes para nós, então eles são a nossa referência. Na infância, onde tudo está começando, muitas vezes os pais eles não dão atenção para algumas necessidades emocionais da criança. Há uma negligência e isso ocasiona em traumas. Porque traumas não são somente aqueles casos extremos como violência doméstica, agressões, abusos, né, abusos sexuais, estupro não. Traumas, eles tanto podem ser esses considerados como extremos, como também podem ser aqueles traumas onde são negligenciados as nossas emoções. E eu quero dar um exemplo para você. Uma criança, quando ela se machuca, né? Ela chora, ela cai, ela machuca ali alguma parte do seu corpo, aí ela vai até seus pais, ela leva essa dor, esse choro para os seus pais, e naquele momento os pais não dão muita importância, negligenciam a necessidade de acolher aquele sofrimento, aquela dor naquele momento, né? Ainda que seja uma bobagem, porque às vezes os pais consideram isso uma bobagem, acham que é a criança que está querendo chamar a atenção, enfim. Nesse momento, que sentimento que pode ser gerado nessa criança por estar sendo negligenciado esse acolhimento? Pode ser desenvolvido nela um sentimento de abandono, de rejeição, porque ela está emitindo uma dor, ela está emitindo um sofrimento ali e você não está entendendo o que ela está querendo dizer. Então, você não acolhe esse momento e pode gerar esse trauma, trazendo, né, essa insegurança, esse sentimento de rejeição e de abandono na vida do filho, porque foi negligenciado isso. Então a gente traz isso para a nossa vida adulta. E sempre que nós passarmos por uma situação onde esse sentimento ele vem a ser acionado, que são os gatilhos que nós chamamos, vai nos remeter a esse sofrimento desde a infância. Vai te fazer lembrar o que você viveu lá atrás, esse sentimento de abandono, esse sentimento de rejeição, e você vai acabar transferindo isso para a tua vida, para os teus relacionamentos. Muitas pessoas levam isso para os seus relacionamentos, sabe? Aquelas pessoas que elas começam um relacionamento e elas têm medo, têm uma insegurança de serem rejeitadas, de serem abandonadas, né? Então isso já se remete a um trauma que foi gerado na infância. Né? Como eu falei, tudo isso é inconsciente. Na nossa memória, que ela fica ali armazenada no nosso inconsciente, subconsciente, tudo que nós absorvemos, adquirimos, elas ficam ali armazenadas. Então, em algum momento, eles vão ser acionados. Os gatilhos da nossa vida vão nos remeter a esses sentimentos passados. Então quer dizer que eu sou assim porque meus pais fizeram isso comigo. Eu quero também te explicar o seguinte: muitas vezes os nossos pais já vêm com os traumas dele,
né, das vivências deles, né, dos avós, das gerações passadas. Então, não é que eles sejam culpados, na verdade, eles estão repetindo esse comportamento em nossas vidas. E assim, consequentemente, vai acontecer se você não se despertar para tratar essa criança ferida. Porque eles vêm com os traumas deles, e isso se repete na nossa vida e, consequentemente, vai se repetir na vida dos nossos filhos, porque tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que a nossa alma foi alimentada, nós temos essa tendência de repetir nas nossas ações, na nossa fala, nas nossas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos. Assim como a palavra de Deus fala que existe maldição hereditária, a psicologia fala desse comportamento repetitivo, onde vem das gerações passadas até a nossa geração atual, e que se nós não fizermos algo para mudar, ela vai continuar se repetindo. E é isso que a gente não quer que aconteça. E eu quero trazer para você alguns sinais dessa criança ferida, né? Como que eu posso encontrar, como que eu posso saber se existe uma criança ferida dentro de mim? Se você tiver problemas de baixa autoestima, se você tiver problemas com a sua imagem corporal, medo das críticas, medo do abandono, medo da rejeição. Então, isso tudo já nos remete a vivências passadas que foram ocasionadas na nossa infância. Então, nós precisamos tratar essa criança ferida. Essas vivências em nossa infância podem fazer com que nossas fantasias infantis se tornem recorrentes e venham à tona em diferentes situações quando na vida adulta, né? Algumas coisas que nós absorvemos nesse período da infância, né? Coisas que nós fomos rotulados, né? Ouvimos muito os nossos pais, os nossos avós falando: ah, você nunca vai ter amigos, né? Existem esses rótulos, e esses rótulos causam consequências assim seríssimas na nossa vida adulta. Por exemplo, ah, você é muito chato, ah, você é uma pessoa fraca, ai, menino, deixa de ser irritante, ai, para de querer chamar a atenção, né? Outro rótulo, ai, você não tem modos, você é uma pessoa mal educada, ai, como você é chato, né? Muitas vezes nós ouvimos muito isso. Ai, como você é chata. Ai, sai daqui. Né? Então, tudo isso causa sequelas na nossa vida emocional. Né? Sempre que acontece algo dentro da sua casa, né? Ah, é culpa sua, é por tua culpa que isso aconteceu. A questão da comparação também entre irmãos. Gente, isso é terrível. Ah, o teu irmão é melhor nisso. Ah, por que você não é igual ao seu irmão? Então isso vai gerando traumas nas nossas emoções, e isso prejudica muito o nosso desenvolvimento psicoemocional. Sinais que sua criança interior pode estar ferida, né? Mais sinais: medo de receber críticas, medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro, colocar sempre em situações de inferioridade, dificuldade de dizer não, se sentir responsável pelos sentimentos alheios. Então, tudo isso são sinais de uma criança ferida. Mas o que eu mais observo hoje são pessoas com problemas de relacionamento, porque elas transferem para esses relacionamentos aquilo que lhe faltou na infância. Então, a gente precisa reconhecer que existe essa criança ferida dentro de nós e fazer com que ela cresça e amadureça, para que venhamos nos tornar adultos emocionais mais saudáveis. E eu sempre digo assim: eu não tenho culpa da história que eu tive, eu não tive culpa de ter vivido uma história difícil, mas eu posso mudar a minha vida a partir de hoje. Eu posso mudar, construir uma nova história a partir de agora, tomando novas decisões, né, fazendo novas escolhas e seguir em frente. A gente precisa colocar um ponto nessas vivências dolorosas e decidir realmente viver
uma nova história. E é aonde eu sempre oriento os meus pacientes que o acompanhamento psicológico mais o acompanhamento espiritual é fundamental para a nossa vida. Porque Jesus, ele tem maior interesse em tratar as nossas emoções, né? A própria palavra de Deus fala sobre a necessidade de nós tratarmos a nossa alma para que venhamos ser adultos saudáveis, né? Que nossas emoções venham ser saudáveis. Não temos culpa do que vivemos lá atrás? Não temos culpa, mas nós somos responsáveis pelas escolhas e decisões que nós vamos tomar a partir de agora. Eu tenho uma paciente que, no processo de autoconhecimento, ela acabou tendo alguns prejuízos na sua vida, e um desses prejuízos foi o término de um casamento. Era uma jovem de 25 anos, ela sempre se relacionou com pessoas bem mais velhas do que ela, e aí no processo da psicoterapia, nós chegamos num ponto onde descobrimos que ela estava fazendo a transferência para esses relacionamentos. Ela havia perdido o pai aos 7 anos de idade. Esse pai foi uma figura muito importante na sua vida. Foi muito difícil essa perda, ela só tinha 7 anos de idade. Era justamente nessa idade que a personalidade dela estava sendo formada. Então, o que aconteceu? À medida que ela foi crescendo, ela foi se relacionando com outras pessoas, ela foi fazendo essa transferência, projetando nesses relacionamentos a figura do pai, né? Essa figura que, quando ele estava vivo, né, era ele que trazia segurança, sentimento de segurança, né? Ela amava o pai, ela tinha aquele pai como um herói da vida dela. A partir do momento que ela perde essa figura, ela vai projetar nos seus relacionamentos. Então, é uma projeção que nós fazemos. Então, hoje, será que eu e você não estamos projetando no nosso presente e no nosso futuro uma falta que foi causada lá atrás? Por isso que o processo de autoconhecimento ele é maravilhoso na nossa vida, porque faz com que nos avaliemos, nos enxerguemos por dentro, né? E não venhamos mais nos vitimizar. Nós temos essa tendência muitas vezes de nos vitimizar por questões mal resolvidas que foram geradas da nossa infância até a nossa idade adulta. Eu sempre digo assim: não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Nós, às vezes, somos criticados e julgados por algumas condutas, algumas emoções esboçadas, né? Há muito julgamento, há muitas críticas, exatamente como aconteceu lá na nossa infância. Hoje, as pessoas têm dificuldade de desenvolver esse acolhimento, de entender a dor do outro, de entender a sua dor, de te acolher, né? De dizer para você: olha, eu estou aqui contigo, você não está sozinha. Então, é difícil hoje. Mas no processo de psicoterapia, onde nós começamos todo esse processo de autoconhecimento, de cura interior, você vai entender que você não precisa ter medo de ser julgada, você não precisa ter medo de ser criticada. Você não é vítima de sua própria história, como eu te falei. Você pode mudar todo o percurso da sua vida, uma vez que você tomar essa decisão. Deus fala assim na sua palavra: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Então eu posso sim, tomar decisões em que venham me levar a um rompimento na minha vida emocional, espiritual, profissional, familiar. Eu posso sim ser um adulto saudável, eu posso sim ter contato com as emoções, mas não permitir mais que elas me dominem. Então, esse processo de resiliência, de inteligência emocional, ela é fundamental para que nós venhamos romper com tudo aquilo que nos aprisionou, tudo aquilo que ficou ali recalcado, no nosso inconsciente. É possível, querido, eu posso te garantir que é possível. Nós não podemos deixar que as mazelas da nossa vida nos paralisem. E nós temos que ter essa responsabilidade agora, de deixar com que essa criança ferida, ela venha amadurecer, venha crescer, trazê-la aqui para fora e, de fato, agora vivermos como adultos saudáveis.
Muitos pacientes também, quando vêm para o consultório, vêm trazendo patologias. Ou seja, eles estão sintomatizando problemas emocionais, aquilo que feriu a sua alma, né? Estão muito ligados a esses traumas, como eu falei lá no início, os traumas extremos. Eu também tenho casos de uma paciente que ela foi abusada sexualmente e ela começou a desenvolver algumas patologias. Porém, até então, ela não queria entrar em contato com esses conteúdos que ficaram internalizados dentro dela. Ela tinha pavor de lembrar aquela cena, de voltar a sentir tudo aquilo que ela sentiu no ato que aconteceu. Mas para que houvesse a cura, foi necessário nós tratarmos exatamente os sentimentos que foram gerados na alma dela. Então, o nosso corpo, ele pode sintomatizar. Eu já falei em algum vídeo nesses outros vídeos sobre as doenças psicossomáticas. Então, para que o meu corpo não venha sintomatizar, para que o meu corpo não venha desenvolver patologias graves na minha saúde, eu preciso tratar aquilo que me incomoda, eu preciso tratar aquilo que me faz sofrer, eu preciso tratar aquilo que dói dentro de mim. Então, nós precisamos tratar tudo aquilo que nos feriu lá atrás. Eu sempre digo que é muito mais fácil você curar uma dor física do que uma dor emocional. Uma dor física você toma um remédio e passa, mas uma dor emocional é todo um processo para que haja realmente a cura. Então, quando você busca as pessoas certas para que isso aconteça na tua vida, a cura ela vem. O trabalho do psicólogo, o trabalho espiritual, que é fundamental, vai te levar a ser uma pessoa muito melhor, muito mais saudável, muito bem mais resolvida do que tudo aquilo que você vinha sentindo até o presente momento. Então, toma essa decisão hoje de, botar um ponto final e vida que segue, tá? Você não é vítima mais de uma história que foi construída lá atrás. Hoje, você tem a chance de reconstruir algo novo na tua vida, de desconstruir todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as emoções que foram causadas lá atrás. Vivendo agora de uma forma mais clara, uma forma mais decidida, né? Mais madura, mais firme, mais convicta de que você não está sozinha, de que você tem Deus, que você tem um Pai, né? Que tem pessoas, sim, que você pode contar. Essa é a decisão que nós precisamos tomar para a nossa vida. Aqui diz assim: porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nós temos um Pai que é Deus. Nós não temos só um Deus que é Pai, mas nós temos primeiro um Pai que é Deus, um Pai que cuida, um Pai que guia, um Pai que acolhe, um Pai que entende as nossas emoções, um Pai que nos direciona, que nos exorta, que mostra as nossas falhas, mas que, sobretudo, nos ama incondicionalmente. Você tem esse Pai. Que Deus te abençoe e que você, a partir de hoje, decida ser livre dessas mazelas do seu passado e permitir que essa criança ferida não mais venha continuar ferida, mas que ela seja uma criança curada. Busque a ajuda certa. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E na próxima quarta-feira eu estarei aqui novamente. Deus te abençoe. Até mais.